Pessoal, ratificando a questão do Manual de Segurança do Trabalho, eu tive presente na cerimônia do lançamento, e nós da Denver também estamos fazendo algumas ações para poder estar divulgando esse Manual de Segurança do Trabalho, que eu acho bastante importante, né? Que a gente tenha conhecimento e, principalmente, que a gente utilize e aplique esse manual. Nós da Denver fizemos um mailing para todos, né, os nossos aplicadores, para que a gente possa estar divulgando esse material, que é extremamente importante no que se refere à segurança do trabalho. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês tecnologia de injeção de resinas. A tecnologia de injeção de resinas, ela veio suprir uma lacuna muito importante nas nossas obras, principalmente em obras subterrâneas, onde a gente não tínhamos algumas condições técnicas adequadas para fazer alguns reparos, principalmente no que se refere a fissuras juntas em situações de presença de água. Mas, como o tema é tecnologia de injeção de uma forma geral, eu vou dar um escopo geral, né, de todos os aspectos e os usos e as áreas onde a gente pode estar lançando mão da tecnologia de injeção. Mas, basicamente, eu vou focar, como o tema do nosso evento é manutenção, eu vou focar o uso das injeções no que se refere à manutenção em obras de impermeabilização. Ok? Bom, a primeira pergunta é, por que injetar? Dentro do universo das utilizações, das aplicabilidades das resinas de injeção, nós podemos separar 3 grandes grupos: recuperação estrutural, estabilização de solo, impermeabilização e vedação, que é onde, efetivamente, a gente vai estar focando a palestra na parte de impermeabilização e vedação. Falando um pouquinho de cada um dos 3 grandes grupos. A parte de recuperação estrutural, as resinas são utilizadas basicamente para devolver o monolitismo às peças estruturais, né? Devolver a capacidade de carga da estrutura, restaurar a dissipação das tensões no interior das peças estruturais, ressolidarizar algumas fissuras e algumas juntas, principalmente as juntas de concretagem, que se transformam em elementos bastante frágeis no conjunto das peças. Ainda dentro dos 3 grandes grupos, o segundo grupo, estabilização de solo. Esse grupo eu vou passar bem rapidamente, porque não vai ser foco dos nossos comentários, mas é interessante que vocês saibam das aplicações, né? As resinas são bastante utilizadas para questões de estabilização de solos, decorrentes de variações de nível de lençol freático, garantir manutenção da integridade das estruturas existentes, em alguns sistemas de obras, tipo injeções feitas por túnel boring, que são a metodologia mais usual que se utiliza para a execução dos túneis de metrô, garantir segurança da equipe de operários quando tem algum tipo de escavação, ok? E agora, mais focando a parte de impermeabilização, as injeções no segmento de impermeabilização, elas vêm para recompor a estanqueidade das estruturas subterrâneas, recompor a estanqueidade das estruturas com água sob pressão, no caso de reservatórios, torres, podemos até extrapolar para obras maiores, barragens, manutenção em estruturas fissuradas com infiltrações, manutenções em pavimentos de concreto com infiltrações, isso a gente vai detalhar um pouco mais para frente, vedação de fissuras e trincas que permitam a entrada de agentes agressivos. Muitas vezes a gente não tem a presença de água, mas temos agentes agressivos que podem vir a deteriorar nossas estruturas em função da penetração de gases tóxicos, de poluição, enfim, uma série de outras questões que possam gerar patologias em relação à entrada desses agentes agressivos, ok? Vamos lá, injeção com foco na manutenção ou correção das áreas impermeabilizadas. O grande vilão das nossas áreas impermeabilizadas, depois que o sistema foi aplicado e, eventualmente, possa vir a ter um problema de falência, são, sem dúvida nenhuma, no nosso entendimento, são as fissuras. E dentro dessa questão de fissuras é que entram
as técnicas de injeção. Agora, como é que eu seleciono o tipo de injeção que eu vou utilizar para cada tipo de situação? Então, eu vou falar para vocês, assim, basicamente, um processo rápido para a gente poder estar identificando todos os condicionantes para que a gente possa selecionar o tipo de injeção mais adequado. O primeiro passo é que a gente entenda a origem dessa fissura. Por que que a fissura surgiu? Essa fissura ela é oriunda de acomodação de solo, recalque diferencial, ela é oriunda são fissuras de retração, que são fissuras simples, da gente resolver, são fissuras que ocorreram por carregamento, são fissuras que ocorreram por movimentos naturais da estrutura, de contração e expansão. Enfim, temos que, inicialmente, entender a origem da fissura, porque entendendo a origem da fissura, a gente já tem mais ou menos um caminho traçado para que a gente possa selecionar o tipo de tratamento que a gente vai estar adotando. Ok? Feita essa questão do entendimento da origem da fissura, a gente vai ter que identificar qual que é a atividade da fissura, o comportamento da fissura, como vocês achem melhor classificar. Essa fissura ela pode se movimentar ou ela pode estar passiva, né? Aqui nós temos Aqui nós temos um elemento rápido para que a gente possa identificar a atividade dessa fissura, né? Basta colocarmos um elemento rígido fortemente aderido sobre a fissura, que pode ser uma plaquinha de gesso, pode ser uma lâmina de vidro, e a gente vai estar observando, né, por algum período, se esses elementos rígidos romperem-se, é porque essa fissura ainda está trabalhando. E aí, através de um fissurômetro, a gente consegue estar fazendo uma medição de abertura para que a gente possa estar identificando qual resina e qual a solução técnica mais adequada para cada situação. Temos também que avaliar as dimensões de abertura dessa fissura. Obviamente que tem que se tomar alguns cuidados, porque dependendo, né, do período que a gente for medir a abertura da fissura, se ela estiver no período máximo de abertura, né, onde a temperatura estiver propiciando que ela esteja na abertura máxima, ou o contrário, a gente tem que estar mais ou menos fazendo essa medição em temperaturas médias, para que a gente consiga identificar, né, essas aberturas. E aí, dentro da classificação, fissuras, trincas, rachaduras, fendas, brechas, a gente tem essas dimensões. E para que isso é importante? Para que a gente possa selecionar a viscosidade da resina que a gente vai estar utilizando. Basicamente, essas resinas que eu vou apresentar para vocês, todas são compatíveis com fissuras muito finas, a partir de 0,1 milímetros, que são resinas de baixíssima viscosidade. Mas, muitas vezes, quando a gente tem aberturas maiores, a gente pode usar outras técnicas, né, que não necessariamente a injeção. Entender a condição da estrutura relativa à presença de água. O nosso grande paradigma no passado era tratar uma fissura numa condição de presença de água. As injeções vêm trazer esse recurso para que a gente possa lançar mão de um produto que, mesmo que esteja com fluxo de água, com jorro de água, a gente consegue dar uma solução efetiva e competente. Então, para que a gente possa selecionar a resina, aqui são os 3 parâmetros que a gente tem que avaliar. Se tem presença de água, se tem presença e fluxo de água, ou não tem presença de água nem de umidade, ok? Aqui é um ponto muito importante, principalmente quando a gente pensa em impermeabilização. A gente precisa avaliar se a estrutura a ser tratada tem impermeabilização e qual o tipo. Se nós estamos voltando para fazer uma manutenção numa área que houve uma fissura, essa área foi impermeabilizada? E que tipo de impermeabilização a gente vai estar lidando na hora de fazer a injeção? As impermeabilizações pós-incorporadas ao concreto, como cristalizantes, sistemas autocicatrizantes, concretos com aditivos impermeáveis, impermeabilizações fortemente aderidas, como revestimentos à base de epóxi, por exemplo, né? Resinas de poliuretano, resinas epóxi de uma forma geral, são sistemas que as injeções são mais utilizadas e são efetivas. São tratamentos definitivos. No próximo slide eu vou comentar o porquê disso.
Agora, existem situações, a gente tem impermeabilizações, que são impermeabilizações através de mantas pré-fabricadas, que não necessariamente estão fortemente aderidas ao substrato, impermeabilizações com alguns tipos de membrana, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados e fazer uma análise um pouco mais afinada para saber qual que é o nosso objetivo com relação a essas áreas. Por que eu estou falando isso? A injeção de resina ela pode ser um tratamento definitivo, ela pode ser um tratamento provisório ou emergencial, ou pode ser um tratamento de risco, dependendo do tipo de impermeabilização que a gente tem, se temos ou não impermeabilização. Por que tratamento definitivo? Quando a gente vai estar tratando a causa. Então, por exemplo, numa estrutura subterrânea, onde foi utilizado um sistema rígido de impermeabilização e houve, eventualmente, uma fissura, ou tem uma junta de concretagem que não foi identificada, a gente consegue fazer injeção nessas áreas e ter uma eficiência, eu diria, de 100%. A gente vai estar tratando a causa, porque a infiltração vai estar bem localizada naquele ponto específico. Quando a gente tem um jorro de água, com a estrutura não necessariamente impermeabilizada, a gente pode fazer um tratamento emergencial. Bom, eu preciso estancar essa água para depois entrar com algum outro tipo de tratamento. Então, eu posso lançar mão de algumas resinas, que são tratamentos emergenciais, que estancam aquele jorro de água, aquele fluxo de água instantaneamente, mas eu preciso necessariamente entrar com outros processos posteriores para que a gente possa estar solucionando, né, o problema efetivamente. E tem os tratamentos de risco. Eu classificaria como tratamento de risco injeção em lajes de térreo, lajes de estacionamento, onde você tem um sistema de impermeabilização e a gente vai fazer uma injeção numa determinada fissura, que eu considero que é o ponto de saída da água, porém, não necessariamente a infiltração é exatamente naquele ponto, ou seja, a água pode estar passeando por debaixo da manta e, obviamente, está saindo nos pontos de maior facilidade, que são as fissuras, são as áreas de concretagem mais eficientes, bocal de tubulação. Então, esses tratamentos, que hoje em dia também o mercado oferece, ele precisa ser avaliado. Até que ponto eu quero correr o risco? Eu quero fazer um tratamento de risco no meu edifício para que eu não precise demolir revestimento, não tirar jardim. Isso é uma decisão do contratante, mas que tem que ser tecnicamente avaliado pela empresa que está oferecendo esse tipo de serviço. Até mesmo porque a garantia ela é pontual, né? Quando você faz uma injeção numa fissura, numa laje, você consegue estancar aquele ponto específico. Muitas vezes vale a pena. Assim, o meu posicionamento não é contrário a esse tipo de atuação. Na verdade, a resina vai estar solucionando, mas é uma solução para o efeito, não para a causa. Então, eu posso ter uma mancha surgindo em uma outra região próxima, ou a água pode estar se espalhando por toda a área, criar novas manchas. Tem que ser uma decisão compartilhada. Olha, eu vou adotar esse tipo de sistema, mas eu estou tratando o efeito e não a causa. Ok? Então, acho bastante importante a gente pontuar essa questão, porque, muitas vezes, uma tecnologia de ponta, como é a injeção de resina, ela é usada indiscriminadamente. E ela pode não funcionar em todas as situações. Por isso que eu diferenciei esses 3 processos, né? Os tratamentos definitivos, que têm a ver com as questões de tratar a causa do problema, tratamento emergencial, quando a gente precisa estancar algum tipo de jorro, e o tratamento de risco. Eu posso utilizar, mas eu tenho que ter consciência que eu estou tratando a causa e não o efeito e não a causa. Ok? Quais os parâmetros técnicos que definem a escolha do tipo de resina que eu vou utilizar? Viscosidade, né, em função da penetração dessa resina na abertura da fissura, tempo de reação, tempo em aberto, capacidade de expansão, flexibilidade, resistência química e questões de potabilidade, dependendo do meio que a gente vai estar utilizando. Ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de cada um dos tipos, para que vocês possam ter uma coisa mais real e palpável, né? Então, aqui eu vou apresentar 4 tipos de resina. A espuma de poliuretano hidroexpansiva,
o gel de poliuretano, o gel acrílico e a resina epóxi. Cada um tem uma aplicabilidade, uma funcionalidade, pode ser utilizado isoladamente ou em conjunto, e aí eu vou falar de cada um deles especificamente. Aqui a gente tem uma tabelinha da descrição, usos e vantagens de cada um deles, que acho que não está dando para ler, então vamos aqui falar de cada um deles e das propriedades de cada um especificamente. Vamos lá. Primeiro vamos começar com a espuma de PU. Você está muito longe. Passa para o pessoal dar uma olhada. Pessoal, é legal a gente estar passando para vocês visualizar o produto. Esse produto é um produto bicomponente, que é injetado nas fissuras, ele reage, forma essa espuma que vocês estão vendo, em contato com a água. Quando ele é misturado, ele está em estado líquido, baixíssima viscosidade, penetra na fissura, quando entra em contato com a água, ele expande até, basicamente, 20 vezes, ele expande 2.000 e tantos % em relação ao seu volume. E a finalidade básica dele é fazer uma estancagem rápida. Então, vamos supor que a gente tem uma área que está tendo um jorro. A partir do momento que é feita a injeção de resina, o tempo de reação dele é muito rápido, é 15 segundos, de 15 a 4 minutos. Isso a gente dosa na hora da mistura. Na hora que você está misturando o componente A mais B, você consegue dosar essa questão da reação. Quanto maior o jorro, mais rápido eu preciso da reação. Então, eu faço a dosagem, faço a injeção. A partir do momento que o produto entra em contato com a água, ele já automaticamente expande e sela aquele jorro. Ok? Só que esse tratamento é um tratamento, vamos dizer, emergencial. Essas espumas têm características rígidas e para que a fissura fique definitivamente estanque, precisamos injetar uma segunda resina, que é o gel de poliuretano. Que aí sim, o gel vai tamponar essa fissura de forma flexível. Então, essa fissura vai poder se movimentar normalmente e de forma estanque. Muitas vezes, tem empresas que usam só espuma. Por quê? Porque ela estanca, acha-se que resolveu o problema, só que como é um tratamento de características rígidas, se essa fissura vier a movimentar, a gente vai voltar a ter o problema. Então, é importante sempre que se utilize a espuma e o gel de poliuretano para que se faça o tratamento completo. Ok? É um produto que não retrai depois de endurecido. A adesão é excelente em vários tipos de substrato, então a injeção é tranquila. Oferece resistência química em subsolos que têm, eventualmente, áreas contaminadas, e também é um produto que tem certificado de potabilidade, se precisarmos utilizar como solução emergencial em alguns reservatórios de água potável. Okay? Aqui uma imagem, né, do pessoal fazendo a injeção de resina. Depois eu vou falar da forma de aplicação, aí vocês vão entender. Tem algumas diferenças básicas entre alguns tipos de injeção, tipos de bico, aí eu vou estar comentando cada caso. Vamos lá. A injeção do gel de PU. Vocês vão reparar que esse gelzinho, ele já é um produto mais flexível. Então, fizemos a estancagem emergencial. Depois a gente vem e injeta esse gel. Esse gel, ele não tem a capacidade de expansão. Ele simplesmente vai reagir. O tempo de reação dele é maior, é entre 90 e 150 minutos. A reação é por reação química, né? É a junção do componente A mais B. Ele não necessita da água para poder reagir. Ah, mas e se tiver algum tipo de umidade? Ok, ele é compatível com essa umidade, mas ele não reage com a água. Isso é importante deixar bem claro. A finalidade principal dele é estar fazendo uma selagem flexível para aquela fissura que nós já estancamos o jorro, ou não. Ah, vamos supor que eu não tenha jorro de água. Eu posso entrar somente com a injeção do gel de poliuretano? Ok. Se a gente tiver esse tempo de 90 a 150 minutos para aguardar e que não haja fluxo de água durante esse período, tranquilo, a gente pode entrar simplesmente com o gel de PU. Tá? O que mais? Que é importante falar. Ele não altera o seu volume e é uma vedação permanente, ok?
A grande diferença dele da espuma para o gel permanente e a espuma provisória para que se receba o gel. Uma das perguntas que o pessoal me fez bastante durante as apresentações, poxa vida, mas eu apliquei a espuma, mas eu vou aplicar o gel no mesmo espaço que está a espuma? É isso mesmo, né? No mesmo espaço que está a espuma, porque a espuma ela é um produto de células abertas. Então, quando a gente injeta o gel, esse gel ele vai penetrar, vai preencher alguns vazios que a espuma eventualmente tenha deixado, e muitas vezes expulsa parcialmente o gel, preenchendo toda a área que a gente precisa estar deixando estanque. Ok? Temos esse terceiro produto de injeção, que é o gel acrílico. Esse vocês vão ver que já é bem mais flexível. É um material tricomponente. Na verdade, a mistura dele é componente A mais B, mais o C e água. Na verdade, são 4 componentes, né? A água a gente não conta porque não vai, né, com o produto. A gente usa a água da própria obra. Mas é um produto de baixíssima viscosidade, elevada elasticidade, vocês vão ver que ele é bem mais flexível, adesão fantástica, alta resistência química, a expansão desse produto já é menor, né? E o tempo de reação dele é entre 32 segundos e 3 minutos, e é considerado uma vedação permanente. Tá? É uma resina que muitas vezes o pessoal prefere, porque injeta-se somente o gel acrílico. Se não tiver condição de jorro, é um material ideal para se fazer qualquer tipo de selagem. Ok? Agora, se já tiver jorro de água, aí a gente já tem que voltar no processo de espuma e gel de PU. E, finalmente, a resina epóxi. As resinas epóxi elas são utilizadas mais para recomposição da capacidade estrutural da peça. Então, são resinas rígidas, né? O que ela vai fazer? Ela vai penetrar pela fissura e vai ressolidarizar a peça. Então, ela precisa de algumas condições para que seja injetada. Já não pode haver presença de água, são resinas que se aplicam em substratos secos. Tipo de bico de aplicação é um pouco diferente, eu vou falar um pouco mais para frente. Tem altíssima resistência à compressão, em torno de 90 MPa, alta resistência à tração, e recompõem estruturalmente as peças de forma permanente. É óbvio que, se a estrutura tiver uma tendência à fissuração, é possível que haja o surgimento de fissuras próximas à fissura que foi tratada. Mas aí é uma outra questão que a gente precisa avaliar do ponto de vista do tratamento, né? Se essa fissura for tender a movimentar, a resina epóxi já não é a solução mais indicada. Então, a gente já tem que partir para uma selagem flexível. E o tempo de reação, 120 minutos. Aqui uma comparação entre a espuma de PU e o gel acrílico. Basicamente, na explanação, eu já passei para vocês as informações referentes a uma e outra, mas, basicamente, a questão da vedação temporária e vedação permanente, tipo de coeficiente de expansão, uma expande 2.200%, a outra expande 150%. Ah, então a que expande 2.200 é melhor? Não, pessoal. Aí é mais uma questão da gente estar avaliando o tipo de área e como a gente vai estar utilizando. O tipo de equipamento para cada um deles também é diferente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mostrando os 2 equipamentos e como aplica. Deixa eu correr um pouquinho, porque, né, só tenho... Quer dizer, tinha 10 minutos, agora deve ter uns 8, 7. Além da injeção nas fissuras, eu coloquei algumas outras utilizações, como injeções em juntas, que podem ser recompostas, né, algumas juntas frias, através dessas técnicas de injeção de resinas. Injeção em cortinas. Muitas vezes a gente tem um vazamento, uma infiltração de cortina, mas ela não é específica num ponto, numa fissura, ela pode ser mais generalizada. Então, existem técnicas de fazer uma barreira por trás da cortina através da injeção de gel de PU. Então, você injeta o gel e é como se você fizesse uma cortina, aquele vermelhinho, por trás, para que essa umidade seja barrada, né? É um recurso bastante oneroso, mas tecnicamente muito interessante. Injeção de fissuras em túneis, né, que não é muito o foco da nossa palestra, mas também
é um processo bastante utilizado. Injeção de fissuras em túneis para recomposição de segmentos, né, em função do processo construtivo. E aqui eu vou falar um pouquinho da forma de aplicação dessas resinas. Bom, existem 2 equipamentos de injeção de resinas. O monocomponente, que a gente chama de bomba monocomponente, e a bicomponente. Tá, mas os produtos, na grande maioria, são bicomponentes e nós temos um tricomponente. Quando eu uso cada uma? A bomba monocomponente a gente usa basicamente para os produtos bicomponentes, onde a gente consegue ter a reação pós-injeção. Então, eu não vou ter, ou tem um tempo em aberto bem interessante, para eu não ter problema de que o produto reaja dentro do equipamento. E a bomba bicomponente a gente usa para o gel acrílico, que é um produto tricomponente, e a reação é muito rápida. Então, na verdade, quando ele entra em contato todos os componentes, ele basicamente, em 30 segundos, ele já reage. Então, essa mistura é feita no bico. Esse tipo de equipamento faz a mistura no bico. Aqui nós temos os bicos de injeção para eventuais aplicações. Existem 2 tipos de bico de injeção: os bicos de adesão e os bicos de penetração. Os bicos de adesão, basicamente, a gente usa para resinas, aplicações, injeções em áreas secas. E os bicos de penetração em áreas onde a gente tem algum tipo de umidade, algum tipo de jogo. As técnicas de aplicação. Vamos lá, para a espuma e para o gel, espuma de PU e gel acrílico e o gel de PU, é basicamente o mesmo processo. A gente faz a colocação dos bicos de penetração com distanciamento compatível com a espessura da estrutura, inclinados 45 graus e sempre transpassando a fissura, para que na hora que a injeção seja feita, a gente consiga acessar a abertura da junta e preenchê-la. É feita a dosagem, como eu falei inicialmente, em função do tempo de reação que a gente deseja. Os fabricantes fornecem uma tabelinha de reação, de tempo, quanto está a temperatura, quanto tempo eu preciso de reação. Aí a dosagem é feita em função dessas informações, faz-se a mistura e depois se executa a injeção dentro de alguns processos pré-estabelecidos, né? As fissuras verticais é sempre do furo mais baixo para o mais alto. Começa a injeção pelo mais baixo. A partir do momento que a resina sai no bico acima, você fecha aquele bico e continua a injeção no bico superior. Existe a possibilidade de perda de material pela abertura da fissura. Tá? Isso tem alguns macetes para que não haja muita perda de material. Então, pode-se fazer uma selagem dessa fissura para que esse material não ocorra tanta perda. E, finalmente, a limpeza do equipamento, dos bicos, das mangueiras, né? É importante deixar tudo muito bem limpo após a aplicação para que não acarrete nenhum problema posterior. Aqui a técnica de aplicação das injeções à base de resina epóxi, que é aquela que eu passei para vocês, rígida, que recompõe o monolitismo das peças. São fissuras secas, vamos dizer assim, e o processo tanto de furação como de colocação dos bicos é um pouquinho diferente, né? A furação já é feita perpendicular, é colocada uma guia, depois o bico de adesão. Essa guia tem a finalidade de não fazer com que o material que a gente vai estar aderindo, o bico de injeção, que é um adesivo epóxi, não comate o acesso à fissura, né? Então é colocado a guia, feita a aderência do bico, e depois se comata toda a fissura com material de base epóxi, para que você possa injetar e a resina não voltar pela fissura. Ok? E o mesmo processo, sempre do ponto mais baixo, injeta, quando sai a resina no bico superior, fecha-se a válvula, passa para o bico imediatamente acima. E assim vai se fazendo todo o processo. Aqui alguns exemplos de utilização de obras, juntas frias em piscinas, juntas de concretagem entre piso e parede,
túneis, áreas enterradas com algum tipo de infiltração nas cortinas. Aqui túneis de metrô, cada um com processo, um foi feito injeção. Essas obras são na Bélgica, tá? Mas são exemplos interessantes para a gente estar mostrando. Vedação de segmentos. E aqui todas as utilizações para as resinas de injeção. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e estarei à disposição para as perguntas quando nos reunirmos ali na mesa. Obrigada.